Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Nesse vídeo eu trago 3 conselhos para todo aquele que exerce alguma função de pastoreio na obra do Senhor, alguma função de liderança, né? E esses conselhos não são meus, são conselhos inspirados pelo Espírito Santo de Deus ao apóstolo Pedro, a qual ele nos escreveu no capítulo 5 e no verso 1 de sua primeira epístola. E eu quero ler para vocês esses 3 conselhos, e ao final dos 3 conselhos tem também uma promessa gloriosa e maravilhosa da parte do Senhor nosso Deus para todos nós. O apóstolo Pedro inicia escrevendo assim: aos presbíteros que há entre vocês, eu, presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, peço que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês. Então, ele está escrevendo aos presbíteros e ele se identifica também como presbítero, mas ele diz que esses conselhos são para todos aqueles que pastoreiam o rebanho de Deus. Por isso que eu disse, irmãos, que esses conselhos se estendem a todo aquele que exerce alguma função de liderança na obra de Deus. E aí já vai o primeiro conselho: que pastoreie o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas por espontaneamente, como Deus quer. Então esse já é o primeiro conselho: nós devemos apacentar o rebanho de Deus, não por obrigação, mas por espontaneidade, como Deus quer. Porque se nós fizermos algo por obrigação, nós às vezes não fazemos como deve ser feito. Porque quando se faz algo por obrigação, irmãos, às vezes se faz com pouca vontade, não se faz com dedicação. Mas quando fazemos por espontânea vontade, fazemos por alegria, por prazer, nós fazemos aquilo que deve ser feito, como deve ser feito e bem feito. E é isso que o Senhor exige de nós, que façamos a obra dele com espontaneidade, para que possamos fazer bem feito, como ele quer que seja feito. O segundo conselho é: não como ganância, não por ganância, mas de boa vontade. A obra de Deus não pode ser feita por ganância, ou seja, não pode ser feita por interesse financeiro. Muitos têm feito a obra de Deus hoje por interesse financeiro. E às vezes, quando se observa que não haverá um retorno financeiro, não se faz bem feito. Não se faz a obra de Deus com dedicação quando não se espera um retorno financeiro. Mas o conselho do Espírito Santo de Deus, através dessa palavra para nós, é que façamos a obra de Deus não por ganância, mas por boa vontade. Porque a recompensa, irmãos, que nos está proposta é espiritual. O nosso galardão vem de Deus. O Senhor Jesus nos disse que ele breve vem e o galardão dele está com ele para dar a cada um segundo as suas obras. Então o galardão vem do Senhor e não das coisas materiais. E o terceiro e último conselho é que façamos a obra do Senhor não como dominadores dos que lhes foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. Porque a autoridade vem de Deus. E aquele que exerce uma função de liderança, ele não pode ser autoritário, ele não pode ser um dominador, ele não pode ser um impositor de ordens, mas ele precisa fazer dando exemplo. Irmãos, a melhor pregação, às vezes, é o exemplo. Ou seja, às vezes o nosso exemplo de vida fala mais alto do que uma pregação. Então o líder, o pastor, o presbítero, o diácono, aquele que exerce uma função de liderança na obra do Senhor, ele precisa dar exemplo.
A sua vida precisa ser uma pregação para aqueles que observam. Porque aqueles que são liderados, eles observam aqueles que o lideram. E nós precisamos ser um verdadeiro exemplo. A nossa vida precisa ser uma pregação. Porque se nós vivemos aquilo que nós pregamos, a nossa vida é uma pregação. Eu quero observar, irmãos, que tem pessoas e até denominações evangélicas que pregam que não existe mais pastor, que o único pastor é Cristo. Mas aqui a palavra de Deus, inspirada ao apóstolo Pedro, ele diz que pastoreiam o rebanho de Deus. Então aqui nós podemos ver, dentre outros textos bíblicos, que existe sim os pastores que foram escolhidos e designados por Deus para pastorear o seu rebanho. Agora, no final, aqui ele diz, no verso de número 4, aí vem a promessa gloriosa. E quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória que nunca perde o seu brilho. Então o Supremo Pastor há de se manifestar. O Supremo Pastor é Cristo. Ele sim é o Supremo Pastor. Então, às vezes, nós temos uma função de pastor aqui na terra, dada por Deus, para pastorear o seu rebanho. Mas o Supremo Pastor é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E como eu já disse, é Ele que tem a recompensa para dar a cada um segundo as suas obras. E Ele virá com essa recompensa, que é a coroa de glória, que nunca perde o seu brilho. Essa coroa é a vitória que o Senhor tem preparado para nós. Essa coroa é o galardão que o Senhor Jesus dará a todos que têm desempenhado algum trabalho na sua obra. Então, meus queridos irmãos, que exercem alguma função na obra do Senhor, e talvez você ainda não exerce, mas você já tem um chamado de Deus para exercer. Sigam esses 3 conselhos da palavra de Deus. Não façam por obrigação, mas façam por espontaneidade. Não façam por ganância, mas façam por amor. E não façam como que sendo um dominador, mas seja um bom exemplo. E você receberá a recompensa, que é a coroa de glória, que nunca perde o seu brilho. Essa recompensa quem nos dará é o Supremo Pastor, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe sua vida. Compartilhe, envie esse vídeo para mais alguém, para que possa receber esses 3 conselhos e essa promessa do Senhor. Deus abençoe e fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.